E hoje nós vamos falar sobre a obra de Deus, o avivamento. Avivamento, uma obra de Deus. Tenho pensado bastante sobre esse tema, principalmente porque, parando para poder olhar para a realidade de hoje, nós vemos que esse assunto saiu do foco, né? As pessoas, a igreja parece não tratar mais ou não falar mais com tanto desejo, tanto carinho, tanta necessidade, talvez não enxerguem tanta necessidade um tema como esse. E nós vamos pensar hoje sobre a obra de Deus, o avivamento, esse sopro de vida sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa caminhada cristã. Então, 2 Reis, capítulo 22. Na verdade, capítulo 22 e 23 tratam deste assunto, desse tempo, desse momento na história de Israel, um momento de alta, né? Israel vivia altos e baixos em sua espiritualidade, sua comunhão com Deus, sua devoção, sua piedade, e esse é um dos pontos altos onde Deus age, trazendo então avivamento, trazendo um sopro de vida. Eu vou estar lendo apenas os versículos, a partir do versículo 8, mas durante a exposição nós vamos olhar para outros versículos também. E diz o seguinte: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem o seu encargo à casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. E quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se estende contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. A gente vai pensar a partir daí em outros textos, mas feche seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus. Muito obrigado pelo privilégio de cantar, de orar. Muito obrigado pelo privilégio de ter os nossos irmãos conosco. E muito obrigado porque temos a palavra, porque temos a Bíblia em todos os seus livros. Podemos abrir, podemos ler, podemos explicar, aplicar as nossas vidas com toda a liberdade, Pai. Isso é um grande privilégio e muito obrigado por esse privilégio. Que nessa noite o Seu Espírito Santo faça a obra nos corações, deixe o nosso desejo, que de fato Pai, possamos plantar sementes, Deus, clamar ao Senhor, orar, Deus, pedindo, Pai, por vida, pedindo, Deus, por restauração, pedindo por retorno à palavra, Deus, pedindo para que os nossos corações estejam aquecidos, nossas vidas, Pai, contentes, Pai, vibrantes, Senhor, seguindo o Senhor, independente das circunstâncias, independente das lutas, Pai. Então, abençoa-nos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe um autor, na verdade, um professor, chamado Robert McKee. E esse não é um professor, um autor cristão, mas ele é um autor e professor de escrita criativa. Ele é conhecido como o guru dos roteiros lá de Hollywood, aqueles filmes que você assiste. Ele é conhecido como o guru desses filmes, porque ele ensinou muitos dos roteiristas de Hollywood, muito conhecido por estudantes de cinema e principalmente por aqueles que vão contar histórias através dos filmes. E Robert, ele escreve um livro, e neste livro ele diz: este livro é sobre princípios e não sobre regras. E eu entendo, queridos, que é extremamente sedutor nós termos regras diante de nós. É exatamente facilitador o fato de nós abrirmos a palavra e dizermos o seguinte: olha, para o avivamento existem 12 passos. Existem 7 atitudes que, se você fizer, aí as coisas elas vão acontecer. Mas
Esse sermão não é sobre regras, é sobre princípios. Não é, e parece que semana passada houve também um desejo muito grande por regras. Ah, é dia do Senhor, mas o que eu preciso? Se eu não posso fazer essas coisas, o que eu posso fazer? São princípios. E diante do Senhor nós temos condições de descobrir. E como conversávamos ontem com o pastor Everson, quanto mais nós nos dedicamos e buscamos, mais esses princípios se tornam claros para nós. Então nós hoje falaremos de princípios e não de regras, não de um conjunto de atitudes, mas de ensinos, doutrinas da palavra que apontam para esta necessidade urgente para a igreja de hoje, assim como era uma necessidade urgente para a igreja, para Israel, o povo de Israel na época de Josias. O rei aqui era Josias. Josias foi um grande rei que começa a reinar com 8 anos de idade. Josias ele foi o 15º rei e ele foi o rei de Judá. Logo após o reinado de Salomão, o povo se divide em 2 grandes nações, então Israel e Judá. E se você com certeza já leu, eu tenho certeza que você já leu o livro dos reis, você sabe que então havia esses 2 reinos e Josias ele foi rei do reino de Judá. Ele foi o 15º rei. Ele é um rei que fez a vontade de Deus. Foi um rei piedoso. E foi um rei que trouxe uma reforma. E é interessante que Josias é neto de Manassés, um homem maligno, um rei maligno, um rei idólatra, um rei herege. Mas ainda assim, quando o texto bíblico, se você pegar lá do primeiro versículo e for lendo, ele vai identificar Josias, não a Manassés, mas a Davi, e dizer que ele fez conforme o rei Davi, conforme o seu pai, ou conforme o seu Josias sendo descendente de Davi. Josias, então, ele assume, ainda muito jovem, e ao contrário do seu avô, ele começa a buscar a Deus. Ele busca a Deus verdadeiramente, sendo citado como um descendente de Davi. Com 26 anos, ele começa a reinar com 8. Com 26 anos, acontece exatamente o que nós lemos aqui. O templo está funcionando, queridos. Os sacrifícios estão sendo feitos, as ofertas estão sendo dadas, os sacerdotes estão instituídos. Quando nós tratamos da reforma de Josias, nós não estamos dizendo que Josias reestabeleceu o ofício sacerdotal, abriu as portas do templo, essas coisas estavam acontecendo. A vida religiosa do povo acontecia, a ponto de Josias dizer o seguinte: olha, junta o dinheiro da oferta e entrega para o pessoal responsável pela reforma da igreja, e eu confio, eles não precisam nem prestar contas, porque são homens justos, eu confio, então entrega esse dinheiro na mão deles, porque eles estão fazendo uma reforma na igreja. De repente, nesta reforma, eles encontram algo. Eles encontram um livro. Eles encontram a Bíblia. E então eles vão até o rei. O escrivão lê, o sumo sacerdote lê, o escrivão leva até o rei. E o rei então fica desesperado e ele fala: nós estamos perdidos, nossos pais fizeram tudo o contrário daquilo que Deus havia estabelecido. O abandono completo da doutrina, do ensino, falta de fidelidade. Ídolos foram estabelecidos, diversos ídolos. Quando lemos o texto, nós vemos que o povo tinha completamente se afastado de Deus. Mas através deste homem, através do rei, essas atitudes que são tomadas a partir deste momento, desta redescoberta, desse achado poderoso, é que a mudança ela acontece, a transformação ela acontece. Quando nós, nessa noite, pensando sobre avivamento, talvez a pergunta que vem às nossas mentes seja: mas o que é o verdadeiro avivamento? Porque, vez por outra, a gente ouve sobre avivamentos, hoje muito menos do que há talvez 20 ou 30 atrás.
Mas antes de nós pensarmos no verdadeiro avivamento, olhando para esse texto, nós vamos também olhar para o texto, mas nós vamos pensar no porquê nós temos que orar por avivamento. Existe de fato essa necessidade de nós orarmos por um avivamento? Por que orar por isso? Segundo ponto, nós vamos olhar e tentar entender o que não é avivamento. Porque tão importante quanto saber o que é alguma coisa, é você saber aquilo que não é. E isso já te facilita muito saber o que não é. E então, nós vamos pensar sobre o verdadeiro avivamento. Então, a questão é, queridos, por que nós devemos orar por avivamento? Por que nós devemos orar por um sopro de Deus? Por que nós devemos orar para que Deus, Ele, mais uma vez, assim como fez diversas vezes na história, Ele sopre vida sobre o seu povo? Eu vou direto ao ponto. Como nós vimos aqui nesse texto, é possível, e por isso nós devemos orar por avivamento, é possível que nós estejamos reunidos hoje, realmente a gente se reúna. É possível que a gente chegue cedo todos os domingos, prepare músicas, ensaie. É possível que o templo seja limpo, que a mesa da comunhão seja preparada. É possível que nós participemos da ceia uma vez por mês. É possível que venha a escola bíblica dominical, a escola bíblica na quarta-feira, mas ainda assim estejamos completamente distantes do Senhor. Porque quando nós olhamos para Israel aqui, as coisas estavam acontecendo. O sacerdote estava lá. As ofertas estavam sendo dadas. Só a Deus, nós vamos ver aqui em alguns versículos, mas eles estavam sacrificando. Então é possível que a gente tome banho, coloque esta roupa bonita que você está, coloque um perfume, sente-se nesses bancos e ainda assim esteja completamente distante de Deus. É possível que você esteja simulando os movimentos certos. Levantar, fechar os olhos, levantar as mãos, chorar, se ajoelhar e ainda assim está distante do Senhor. Por isso, porque nós sabemos que esta é a realidade das nossas vidas, a luta constante contra o pecado e por vezes tropecemos e caímos, nos entristecemos, nos enfraquecemos e tantas questões, por isso nós precisamos orar. O versículo 4 e 5 diz: vá ao sumo sacerdote, peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo. Então o povo estava indo à igreja, o povo estava ofertando, e os guardas da porta, os porteiros recebiam essas ofertas, e o rei fala: vai lá, fala com eles para pesar, entregarem para o pessoal da obra, para os pedreiros, eles estão fazendo esta obra na igreja, entregue a prata aos encarregados de supervisionar a reforma. Eles a levarão para pagar os trabalhadores que farão o reparo. Então a igreja está até sendo reformada. Eles viviam a religiosidade. As coisas estavam acontecendo. Você percebe que as atividades elas acontecem, os oficiais estão no templo, o povo está indo ao templo para poder ofertar, a igreja está em obra e tudo parece normal. Tudo parece estar acontecendo, como sempre foi. E tudo isso estava acontecendo sem o princípio, sem os ensinos da palavra de Deus. Porque é totalmente possível, queridos, que nós nos juntemos semanalmente e a palavra de Deus não seja pregada, não seja ministrada, não seja cantada, não seja orada. É totalmente possível e por isso nós devemos estar constantemente em estado de alerta. Nós devemos, como os bereanos, abrir a palavra e no templo, estar com as nossas Bíblias abertas a todo tempo, querendo saber, olha, é exatamente isso que está sendo dito, que está escrito, mas não só aqui, nos nossos lares, nas nossas casas, na nossa vida devocional. Claro que quando tratamos de avivamento,
Nós estamos tratando sobre este povo, sobre este sopro, sobre a comunidade. Então aqui nós nos reunimos e devemos estar alertas, garantindo que a nossa adoração, que o nosso culto, ele é bíblico, ele está de acordo com aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. O profeta Isaías, quando ele trata também de um tempo terrível na vida de Israel, abra em Isaías capítulo 1. É talvez um dos textos, queridos, mais pesados da Bíblia. Um texto difícil de ser lido, um texto difícil de ser entendido, principalmente para nós que vivemos achando, que o fato de sermos sinceros é suficiente no nosso culto, na nossa adoração. Mas olha o que Isaías 1, e eu convido você, na sua casa, leia todo o capítulo 1, mas eu vou ler do versículo 11 ao 16 apenas. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos seus sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais. Não me agrado do sangue dos novilhos, e nem dos cordeiros, e nem dos bodes. Quando comparecem diante de mim, quem pediu a vocês que pisem nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as festas de lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem a mão, eu fecho os olhos. Sim. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Deus está dizendo: por que vocês vêm para a igreja? Eu tenho nojo do culto de vocês. Eu estou enojado daquilo que vocês cantam. Eu estou cansado, e se vocês orarem, eu não vou nem atender. Eu vou virar o rosto. Vocês vão estender as mãos e eu vou fechar os olhos. Quem foi que pediu que vocês viessem aqui? O último a sair dentro da porta. Joga a chave fora. Apaguem o fogo. Acabou. Não cantem mais, não preguem mais, não levantem mãos, não se ajoelhem, não venham para o culto. Por quê? Porque vocês estão sujos. Porque vocês estão sujos. Porque vocês estão manchados com sangue. Vocês são pecadores impenitentes. Então, se lavem primeiro. Se purifiquem primeiro. Limpem-se para poder comparecer diante do Senhor. Essa é a forma como Deus enxerga o seu culto santo. E esta é a forma, muitas vezes, como Deus enxerga o nosso culto a Ele. Eu sei que é pesado. Eu sei que é pesado. Mas é bíblico. Está aqui, Isaías. Sem necessidade de muita interpretação, de muita exegese. Está escrito. Deus se cansa de uma adoração que não está de acordo com os padrões dele. Mas não só Deus se cansa, Deus se enoja disso. E ele pede: vou embora, eu não quero culto. Não quero este tipo de culto. E aí nós então voltamos para Josias. Porque o que torna o culto espiritual, queridos, o que torna a vida da igreja espiritual, aceitável a Deus, não é a nossa organização, não é a nossa sinceridade. Talvez você já tenha dito isso, ou tenha conhecido alguém que falou assim: não, eu sei, mas assim, é sincero, né? Sei que não está do jeito que Deus quer, mas a gente faz com o coração sincero. Isso não é nada, queridos. Isso não torna um culto, ou isso não torna a vida da igreja aceitável a Deus. O que torna, então? Fidelidade à palavra. O que torna a vida da igreja, ou o que torna uma igreja viva, saudável? Fidelidade à palavra. A maturidade, a profundidade que o estudo da palavra trará para nós. Assim as nossas vidas são transformadas.
Agora, Israel, no tempo de Josias, estava diante de Deus. E olha a situação de Israel. Já no capítulo 23, eu vou citar alguns versículos aqui do capítulo 20. Na verdade, eu vou citar o que estava acontecendo e vou apontar os versículos, porque nós não temos tempo de ler o capítulo 23 todo. Mas em Israel, no tempo de Josias, existia no templo, então dentro do quintal da igreja, existia utensílios utilizados para culto a Baal, que era um outro deus, um deus com D minúsculo. Existia dentro do templo sacerdotes idólatras, falsos pastores. Dentro do templo existiam falsos pastores, pastores que adoravam outros deuses, mas estavam ali, dentro do templo. Versículo 4, versículo 5. Também, olha o absurdo do versículo 7, capítulo 23, versículo 7. Havia um alojamento, havia um quarto, um local para prostitutas e prostitutos cultuais. Eles cultuavam e depois eles faziam orgias. E o templo tinha um quartinho para eles morarem e ficarem no alojamento dentro do quintal da igreja. Essa é a situação de Josias. O rei destruiu o altar a Tofete, para que ninguém mais pudesse sacrificar um filho em oferta a Moloque, versículo 10. Então existia um altar em que Israel, o povo de Deus, pegava os filhos e ofertavam, queimavam os bebês vivos a um Deus chamado Moloque. Esta é a situação de Israel. Na entrada do templo, na entrada da igreja, lá na porta, ali entre o portão e a porta, lá em Jerusalém, havia estátuas de cavalos que os reis anteriores haviam dedicado ao Deus Sol, Deus Ra. Havia isso. Havia estátuas dedicadas a outros deuses. Josias derruba altares que os reis de Judá haviam construído nos terraços do palácio. Não só a deturpação estava dentro do templo, mas espalhado por toda a cidade. Versículo 11, versículo 12. E no versículo 12 também, destruiu os altares que Manassés, seu avô, havia construído nos pátios do templo. Se você continuar no capítulo 23, ele praticamente mostra toda a destruição, a reforma que Josias fez. Tem muito mais coisas. Diante disso, e talvez por algum senso de justiça, talvez por algum desejo de se preservar, você diga assim, não, mas Israel realmente é um povo maligno, mas nós não fazemos esse tipo de coisa. Não, nós não temos altares, nem temos quartos para prostitutas cultuais dentro aqui do nosso terreno. Mas a questão, amados, é quantos ídolos nós temos em nossos corações e estamos nos prostituindo com esses ídolos. Quando você se prostitui com ídolos que você mesmo cria, quando você dedica a eles uma adoração que deveria ser somente de Deus. A nossa situação não é melhor do que a situação, eu digo de uma forma geral, né? Porque o problema não é Israel da época de Josias ou IBBC em 2024. O problema é o pecado. E o pecado está ali. E a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado. Então, se há alguma dúvida, devemos sim orar por avivamento. Porque estamos necessitados pelo sopro de Deus. A única garantia que nós temos, queridos, de estarmos adorando a Deus como Ele estabeleceu em Sua palavra, é se de fato a palavra for o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Não só dentro do templo, mas também fora dele. Não só aqui reunidos, mas em nossa vida diária, porque não há uma separação. Vivemos com Deus, vivemos diante de Deus. Precisamos de um avivamento. Hoje, como Israel precisava na época de Josias. Precisamos desse sopro de vida enviado por Jesus.
precisamos de arrependimento. Mas antes de pensarmos no avivamento, vamos pensar naquilo que não é. Porque se o texto mostra que nós precisamos orar por isso, temos que entender, olhando para a nossa cultura, o que não é avivamento. E em primeiro lugar, queridos, avivamento não é um evento organizado por homens. E isso não é coisa nova. Desde 1800, os homens começaram a se reunir e tentar criar, fazer com que avivamentos aconteçam. São filhotes de Charles Finney, o primeiro que achou, ele criou um método. Não, porque se nós fizermos isso, e se nós orarmos desse jeito, e se nós nos reunirmos desse jeito, e se nós buscarmos desta forma, então Deus vai enviar o avivamento. Somos nós que temos que promover os meios e as formas corretas para que essas coisas aconteçam. Alguns pensam em avivamento como um evento programado. Terça-feira do avivamento, quinta-feira do avivamento, domingo do avivamento. Desde 1800, homens têm tentado. Você poderia montar, em 1800, eram barracas. Anunciar o avivamento na quinta-feira. Se colocar a música certa, se colocar o coral, se colocar algum tipo de pregação, as coisas elas vão acontecer. Sabe como eu dizer que hoje está do mesmo jeito. Se nós pintarmos a igreja da forma certa, colocarmos a música correta, colocarmos o ambiente correto, a luz correta, ou a ausência de luz, a gente consegue promover algum tipo de movimento que vai emocionar, que as pessoas vão se alegrar, elas vão exultar, elas vão ser tomadas por uma alegria, até mesmo por uma histeria, e aí as pessoas dão nome a isso de avivamento. Porque tem muita gente, avivamento. Porque as pessoas choram copiosamente, avivamento. Nosso tempo, essa influência, ela continua. Avivamento não é algo produzido por nós. Aquilo que é produzido por nós é fogo estranho. E a gente sabe como Deus age com fogo estranho desde lá do Antigo Testamento. Nós sabemos o que Deus faz com aqueles que tentam produzir fogo estranho. A grande questão, amados, é que esse tipo de movimento, ele não consegue produzir a transformação de vidas. Ele só consegue entreter pessoas. E você sabe disso, porque eu e você somos assim, né? A gente se entrete por pouco tempo. Aquele celular novo, ele é tratado com todo carinho por umas 2 semanas. Depois ele fica jogado. A gente pega e joga ele assim, bate na cama, cai no chão, trinca a tela e está tudo bem. Vida que segue, porque a gente já quer outro celular, porque já saiu um novo, porque já tem um com funções melhores. Então eu já não quero esse já não me satisfaz. É isso que acontece. O movimento aqui é bom, mas o movimento ali é melhor. Então a gente migra para lá. Por quê? Porque estamos procurando ou tentando promover. E se nós orarmos, pastor, comprometidamente, e se nós buscarmos, e se nós jejuarmos, Deus vai enviar o avivamento? Não sei. Eu sei que Ele pode enviar. Ele tem poder, mas se Ele vai fazer, isso é uma obra soberana de Deus. Mas nós precisamos buscar. Não marcar o dia para que essas coisas aconteçam. Então, avivamento não é algum tipo de evento programado. Assim também, avivamento não é individualismo. Com isso, eu quero dizer que o avivamento é um evento comunitário. Você vai olhar na Bíblia, e também ao longo da história, mas principalmente na Bíblia, o avivamento é sempre um avivamento para o povo. E eu sei que você pode receber o Espírito Santo em sua casa, no seu momento devocional, ser tocado pelo Senhor e então firmar uma vida de santidade, compromisso com Deus. Isso é algo maravilhoso, extremamente necessário. Mas quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando de sopro de Deus sobre o seu povo, de comunidade junta, de vidas arrependidas, de pessoas quebrantadas diante do Senhor, chorando pelos seus pecados. Avivamento é o sopro de Deus sobre o seu povo. É uma coisa maravilhosa quando Deus muda o coração de uma pessoa. Quando Ele muda o nosso coração individualmente pela busca e pelo conhecimento.
Mas, quando Deus envia um avivamento, ele varre uma igreja, ele varre igrejas, ele varre comunidades, cidades. Se você já leu sobre a vida de John Wesley, você já leu sobre a vida de Jonathan Edwards, George Whitefield, foram homens usados por Deus para que coisas grandiosas acontecessem. Um homem chega a um vilarejo e ele procura um bar. E ele pergunta ao morador daquele vilarejo, onde eu encontro um bar? E aquele homem diz, não tem bares aqui. E ele diz, como assim não tem bares? E o homem responde, John Wesley passou por aqui. Não há bares aqui. Avivamento acontece com este sopro e Deus vai varrendo igrejas, comunidades, cidades. Nós não estamos falando de um coração apenas, mas de corações transformados pelo poder de Deus. Não é apenas uma transformação individual, embora isso seja muito maravilhoso e necessário, mas é Deus soprando vida sobre o seu povo. Avivamento também não é emocionalismo, e aí tem talvez uma grande armadilha, né, de nós tentarmos medir ou comprovar avivamento a partir daquilo que nós estamos vendo, né? Então, se tem movimento, tem gente, tem choro, tem grito, tem pulo, tem joelhos dobrados, avivamento. Pode ser, mas pode não ser também. Por quê? Porque não são essas questões externas, mas a evidência de que há um avivamento é exatamente as questões internas. Este é talvez o maior indício, né, o arrependimento. O verdadeiro avivamento, ele produz grandes emoções. E nós somos seres com emoções. Quarta-feira passada nós vimos aqui, né, as emoções redimidas e corrompidas. Mas as emoções em si não indicam uma verdadeira obra do Espírito Santo. Você pode levantar as mãos ou permanecer com as suas mãos abaixadas, você pode se ajoelhar ou continuar sentado, você pode chorar copiosamente ou estar em silêncio, você pode cair no chão, saltar ou simplesmente ficar de pé com seus olhos abertos ou fechados. E tudo bem. Você pode dar amém, aleluia, glória a Deus, fazer orações altas ou orações bem baixinhas, se sentir muito espiritual ou se sentir o pior dos pecadores. Mas essas são, como disse Jonathan Edwards, são não sinais. Todas essas questões são não sinais. Elas não servem por si só para demonstrar se o avivamento de fato está acontecendo. Eles não dizem nada de um jeito ou outro, se está ou não acontecendo, porque não são a forma de nós olharmos e avaliarmos. Se você levanta a mão, canta uma canção de louvor, isso significa que você está cantando. E se você chora, talvez por ser alguém emotivo, essa canção falou ao seu coração e não necessariamente está transformando a sua vida. Mas o verdadeiro avivamento, ele é marcado por mais do que a presença ou a ausência de emoções. É marcado por transformação de vidas. É marcado por amor à palavra. E é marcado por arrependimento. Então, quando aparece no radar essas coisas, arrependimento, amor pela palavra, transformação por meio de um desejo grandioso por Deus, Deus está trabalhando no seu povo. E então, pensando nesses pontos, nós poderíamos falar muito mais sobre aquilo que não é avivamento. Nós vamos, mais uma vez, olhar para o texto e ver o que é avivamento. Né? E o primeiro deles, versículos 1 e 2, quando ele diz, né, que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 38 anos em Jerusalém, mas lá no versículo 8, como nós já lemos, vai dizer que Safã, o escriba, diz, achei o livro da lei na casa do Senhor. O avivamento ele começa necessariamente com este ponto. Em todos os momentos da história, tanto na palavra quanto avivamentos que Deus produziu ao longo da história, só existe uma forma do avivamento começar, queridos. E é a redescoberta da palavra de Deus. Esse é o ponto. Você não começa um avivamento através de uma campanha, através de um mover, através de uma programação.
é sempre da mesma forma. A redescoberta da palavra de Deus. É a palavra. A chama inicial, a chama que nunca se apaga. Por isso que é interessante pensar em avivamento, por quê? Porque a palavra está diante de nós, entende? Porque somos, na verdade, nós que, como o pastor Everton falava ontem, pelo nosso distanciamento, começamos a esquecer até mesmo aquilo que um dia nós já aprendemos. Começamos a deixar de lado, tive que roubar, tá, cara? Um roubo santo, né? Um roubo santo. Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 4, né? O pastor Everton, o Espírito de Deus só municiando, né? Quanto mais você tem, mais você quer. E quanto menos você quer, até o que você tinha se perdeu. Avivamento começa com a redescoberta. Você imagina a cena, né? Estamos fazendo uma faxina aqui, e aí João vai ali atrás para poder limpar, volta e fala assim, pastor, achamos um livro. Um livro? É uma Bíblia. Lembra quando lá o pessoal falava, os avós, que eles usavam uma Bíblia? Nós achamos uma Bíblia. A questão é, o que essa igreja fazia? Nós vimos aqui, né? Adorava Baal, matava os filhos a Moloque, se prostituíam, ao invés da mesa da comunhão, era a orgia que eles faziam. Era isso que acontecia. Por quê? Porque não tinha palavra. Então o avivamento ele acontece com esse reencontro. O reencontro da palavra. Foi a descoberta do livro da lei que desencadeou o avivamento na terra. Josias prontamente diz, olha, vai e consultem o Senhor por mim e pelo povo. Eles vão e eles consultam o Senhor. Então, capítulo 23, versículo 3, o rei junta todo mundo, o rei se põe de pé, o rei ele firma novamente a aliança com o Senhor. Ele se compromete a guardarem os mandamentos, ele se compromete a viverem pelos mandamentos. Você entende? Não é apenas a guarda no dia de sábado no templo, mas todos os dias a nossa vida será pautada pela palavra. A nossa vida ela será guiada pela palavra. Avivamento, queridos, não é nós amarmos a Bíblia no domingo e vivermos os outros dias como se ela não existisse. É nós amarmos a Bíblia e procurarmos na Bíblia como nós devemos agir, como devemos caminhar, como deve ser a nossa vida. Josias aboliu médiuns, feiticeiros, ídolos, quebrou altares para cumprir a palavra. Antes dele, não, houve um rei semelhante, né, que fizesse uma reforma tão grandiosa, tão maravilhosa. Do começo ao fim, a obra poderosa de Deus foi por meio e de acordo com a sua palavra. E sempre é desse jeito. E o que isso nos diz, queridos? Isso nos diz algo muito simples, que você já ouviu dezenas de vezes, e vai ouvir dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Nós precisamos amar a palavra de Deus. É isso. É assim que começa. Nós precisamos amar a palavra de Deus. O avivamento verdadeiro é sempre saturado, cheio, transbordante da Bíblia. Avivamento não é simplesmente uma renovação do fervor espiritual, porque às vezes isso acontece, né? Era muito comum há tempos atrás pessoas participarem de determinados tipos de congressos e encontros, e então havia um fervor espiritual, ele era novamente aceso, né? As pessoas começavam a ter desejos, as pessoas tinham uma renovação do seu fervor espiritual. Qual o problema disso? O problema é que budistas têm fervor espiritual, eles têm fervor e desejos por coisas espirituais. Artistas da nossa geração têm desejo por coisas espirituais. O avivamento forjado por Deus traz um fervor, um amor e uma dependência pela palavra de Deus, pela Bíblia, porque é ela que vai trazer diferença, ela vai determinar os limites.
nos colocar dentro desses limites. Então a palavra ela é o fundamento de um avivamento. E a partir daí nós vamos viver, cantar, orar, trabalhar, adorar de acordo com a palavra de Deus. Em nossos dias, a Bíblia não vai ser achada jogada em algum canto, e quando nós formos reformar o templo, então nós vamos descobrir a Bíblia. Nosso problema é muito maior, né, querido? Porque o problema aqui é que eles não tinham se perdido, e eles então vão encontrar esses rolos. O nosso problema e o juízo é muito maior sobre nós, porque nós temos a palavra dentro da nossa casa. A gente está com a palavra aí. Você olha aí, tem várias Bíblias nas mãos. Mas o quanto essas Bíblias, elas são abertas durante a semana? Quanto tempo essas Bíblias são abertas durante a semana? Porque ainda tem aquela, né? Não, eu abro todo dia, pastor. 5 minutos, um salmo. Um salmo só. Um salmo catando aquele que tem 6 versículos ou 7. Para ser rápido. O quanto você ama a palavra. O quanto você deseja a palavra. O quanto você deseja conhecer mais de Deus. O quanto você tem expectativas pelo momento em que você vai poder se afastar, ter dentro da sua casa aquele cantinho que você tem, juntar a sua família, estabelecer a devocional dentro da sua casa, o culto doméstico dentro do seu lar, de forma que a sua família ela esteja ali sendo ensinada, discipulada pela palavra de Deus. Em nossos dias, então, a Bíblia não vai ser achada nos cantos do templo. Mas quando o Espírito soprar sobre nós, sabe o que vai acontecer, queridos? A Bíblia vai assumir o seu lugar de autoridade. Porque o nosso problema não é que a Bíblia não está na mão. Ela está na mão. Mas ela não é autoridade sobre nós. E o sopro de Deus é a Bíblia assumir o seu lugar de autoridade. O que isso quer dizer, pastor? Quando eu abrir a Bíblia e eu ler que eu preciso, por exemplo, perdoar o meu irmão, eu não vou questionar a Bíblia. Eu vou lá e vou perdoar o meu irmão. É quando a Bíblia diz que eu preciso amar a minha esposa, mesmo ela sendo talvez uma pessoa difícil. Eu não vou questionar porque ela é uma pessoa difícil, porque ela está grávida, cheia de desejo, quer comer abacate com pepino 3 horas da manhã, o João tem que sair de casa para arrumar. Ele vai sair, vai arrumar um lugar. Ele ama. A esposa se submete ao marido, você lê lá, a esposa se meteu. E aí você não questiona a Bíblia ou tenta aplicar uma doutrina feminista a esse texto para dizer que não é bem. Não, você se submete. Que filhos precisam obedecer aos seus pais. Que cristãos valorizam e amam o dia do Senhor. Quando a Bíblia assume o lugar de autoridade, a gente deixa de questionar a Bíblia. E a gente simplesmente obedece a Bíblia. A gente vive uma vida de obediência à palavra de Deus. Pastores pregam a palavra. Pecadores se arrependem de seus caminhos. Marido amam as suas esposas. Pais discipulam seus filhos. Nos meios sociais, as conversas, elas deixam de ser sobre esporte e política e começam a ser sobre a palavra de Deus. Há prazer nisso. Pessoas de todas as idades têm fome de ler, memorizar, estudar a palavra. É assim que um avivamento começa. E sem essa primeira marca, são movimentos com entusiasmo, mas que não geram mudança de vida. O avivamento também, queridos, gera arrependimento. Então, em primeiro lugar, a Bíblia assume o seu lugar de autoridade. E quando ela começa a ser derramada sobre nós, o texto de Isaías que nós lemos lá no início do culto, e eu derramarei água sobre vocês para matar a sede. É isso que a palavra faz. Ela se derrama sobre nós para matar, para ocupar um espaço vazio nos nossos corações.
Capítulo 22, do versículo 18 ao 20, mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte, rei, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se estremeceu, enterneceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Arrependimento, queridos. Quando você, por exemplo, se você não leu ainda ou não conhece a vida dos puritanos, momento na história sensacional, quando você lê, você descobre que aqueles homens são chamados de puritanos, não porque eles deram esse nome para eles mesmos, mas foi um apelido zombeteiro, né? Aqueles que querem ser puros, aqueles que querem ser mais santos, porque é sempre assim, né? Quando você quer ser santo e você busca o Senhor, alguém vai te chamar de legalista, vai te chamar de puritano, vai dizer, ó, engraçadinho, quer aparecer, quer orar mais, quer buscar mais, quer fazer mais. É sempre assim, nunca foi diferente. Então, os puritanos, esse movimento recebe esse nome, como um apelido. Mas você lê sobre a vida de algum desses homens, e você vê que eles choravam por semanas e meses pelo seu pecado. Quantas vezes nós fomos tão impactados pela palavra? Quantas vezes a palavra ela tocou tão profundamente nos nossos corações, a ponto de nós chorarmos pelo nosso pecado? A ponto de nós dizermos, Deus, eu sou um miserável pecador. É muito mais fácil o contrário, né, queridos? Que a gente continue com o nariz em pé, podre do pecado, mas bota uma roupa, bota um perfume, vem, senta, paz do Senhor, vai embora e continua vivendo em pecado. Por quê? Porque falta palavra. Porque você se afastou da palavra. Porque como igreja nós nos afastamos da palavra. Avivamento gera arrependimento, choro, dor, clamor pelo nosso pecado. Arrependimento não é simplesmente dizer, né? Eu estou arrependido. O pastor Augusto Nicodemos diz que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É quando a vida, ela muda. Arrependimento não é murmurar, né? Eu cometi o erro. Ninguém é perfeito, né? Então, Deus sabe. Deus conhece as minhas fraquezas ou esse tipo de coisa. Não é nem mesmo ficar com vergonha quando você pega em pecado, né? Quando pega no flagra, chorou, agora me deu mal, vou chorar, vou me arrepender e tudo mais. Isso não é arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento é uma mudança. O verdadeiro arrependimento é virar as costas para a feiura do pecado e correr para obter a misericórdia de Deus. A verdadeira confissão é chegar perante Deus Santo e dizer, como Davi disse, né? De forma humilhada e envergonhada, eu sou um homem, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Deus meu, por que me aceitastes, né? Quando o Espírito de Deus cai, consciências são alfinetadas e pecadores confessam os seus pecados. Então a palavra é o primeiro ponto, mas o arrependimento é a obra que vem logo depois, quando a palavra começa a trabalhar em nossas vidas. E, em último lugar, é dado pela reforma verdadeira piedade. O arrependimento nos leva a uma vida santa com Deus. Capítulo 23, do versículo 21 a 25, ele vai dizer, o rei deu ordens a todo o povo dizendo, celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Quando o avivamento acontece, queridos,
a igreja, a comunidade, ela se torna espiritual, santa, piedosa. Primeira coisa que Josias faz, restabelecer a Páscoa, o memorial da lembrança da libertação de Deus, a aliança feita com Deus e o seu povo. As pessoas começam a viver aquilo que elas professam. Ao invés de uma mistura com a cultura, o povo de Deus se destaca, ele é diferente, ele é separado, ele é santo. Eles se voltam para Deus e reformam os seus caminhos, transformam os seus caminhos, abandonam os seus maus caminhos, perseguem a fidelidade, perseguem com fidelidade a palavra e não as paixões do mundo. A reforma da piedade verdadeira envolve duas coisas: a ruptura, deixar o caminho pecaminoso, e viver um anseio verdadeiro por obedecer à palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso é quebrantamento. Isso é arrependimento. Isso é piedade. E eu concluo então. O que é o verdadeiro avivamento? Não é o evento, não é individualismo, não é emocionalismo. O verdadeiro avivamento é marcado por uma redescoberta da palavra. O verdadeiro avivamento é marcado pelo arrependimento e confissão de pecado. O verdadeiro avivamento é marcado por uma reforma na novidade e santidade. Então, o verdadeiro avivamento é uma soberana e extraordinária obra de Deus, pela qual ele salva pecadores e traz vida sobre o seu povo. E é disso que nós precisamos, queridos. Gostaria de orar com você nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você orasse, inicialmente pela sua vida. Talvez você esteja aqui, vivendo em pecado, vivendo intencionalmente em pecado. Talvez você esteja aqui, vivendo uma vida despreocupada, vivendo uma vida de pecado e achando que está tudo bem, que tem como conciliar o pecado e a rotina da igreja. Gostaria de convidar você a orar pela sua vida, pedindo perdão a Deus. E então nós vamos orar juntos, clamando para que Deus nos perdoe, mas para que Deus nos coloque em um caminho de redescoberta da palavra, de arrependimento e confissão e de piedade verdadeira. Ora ao Senhor pela sua vida. Senhor Deus, tenha misericórdia do seu povo, Pai. Temos a palavra diante de nós, o que nós pedimos nesta noite. Que a palavra assuma o seu lugar de autoridade em nossas vidas, em nossa igreja, Pai. Para que a obra seja feita em nós. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, o pecado que temos como igreja, Deus. Por vezes a negligência, Pai, o abandono, Deus, a banalização, Pai. Virarmos as costas para o Senhor, a sua vontade, tentarmos, inclusive, fazer igreja, ser igreja segundo os nossos próprios termos, Pai. Mas quando olhamos para a sua palavra e textos como este, vemos, Pai, que somente o Senhor pode agir em nós, somente o Senhor pode soprar vida sobre nós através do seu Espírito Santo. Então nos conduz, Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Consolador, a um caminho de transformação, a um caminho de piedade verdadeira, a um caminho de arrependimento, a um caminho de confissão dos nossos pecados, a um caminho de redescoberta, em primeiro lugar, redescobrir, amar e ter a palavra como autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Só o Senhor pode fazer
esta obra soberana, e nós pedimos, Pai, nós clamamos, faça esta obra sobre nós, Pai. Esse é o nosso clamor, Senhor. Sopre vida sobre a sua igreja, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.